Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Te louvamos, ó Senhor, e te bendizemos com todo o nosso coração. Senhor, nós, diante de sua presença, estamos aqui para aprender mais de ti. Ministra em nós e através de nós, Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, que venhamos, ó Senhor Jesus, diminuirmos para que o Senhor cresça, alinharmos os nossos corações ao Teu, Senhor, e que os nossos pés estejam voltados e direcionados para o centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Estejamos atentos a ouvir os Teus sussurros e impulsos. E também convidamos o Senhor a tomar o lugar de primazia em cada área de nossas vidas. Senhor, ministra em nós para que venhamos aprender mais de Ti e venhamos, Jesus amado, pôr em prática em nossas próprias vidas, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, já fez e ainda há de fazer em nós, por nós e através de nós. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos iniciar o nosso devocional. Vamos falar da água da rocha em Refidim. Essa é a primeira vez, tá? Em que o povo estava murmurando muito e Moisés orou ao Senhor e o Senhor respondeu a Moisés: fere a rocha e dela sairá água. Mas houve uma segunda vez, que foi em Meribá. E em Meribá, o Senhor falou para Moisés: Moisés, fale a rocha, fale com a rocha, fale a rocha. Moisés estava tão atormentado, tão irritado, tão angustiado, tão aflito, porque ele era um ser humano. E o povo já tinha enchido tanto o saco dele, que ele achou que era para bater na rocha como bateu nessa de Refidim. E aí ele tacou o cajado na rocha. Saiu água? Saiu. Mas o Senhor disse: por causa da sua desobediência, você não entrará na terra com este povo. Mas o Senhor mostrou a ele qual era a terra que estaria dando ao povo. Ele subiu no monte, que o Senhor o levou até esse monte, e o Senhor mostrou toda a terra de Jerusalém e Israel, que é hoje, entendeu? E ali mesmo o Senhor o levou. Que lindo, não é? Que lindo. Pois então, vamos lá aprender mais sobre quando temos que prestar atenção aos sussurros e impulsos do Espírito Santo. Hoje eu quero muito agradecer a Deus pela vida da minha nora, porque ela foi sensível ao sussurro e ao impulso do Espírito Santo. Me enviou uma resposta dada por Deus a qual eu não esperava. Eu apenas orei e só quis conversar com Deus. Eu não imaginei que Ele fosse me responder, muito menos usá-la para me dar a resposta. E ela me mandou um louvor. E estava escrito: resposta de Deus para você. Preste bem a atenção. E ali eu comecei a chorar, porque eu já sabia o que era. Porque eu não imaginava que Deus fosse me responder. Mas sim, Ele responde, mesmo quando nós não esperamos. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe do que precisamos. Mesmo quando nós somente oramos para desabafar, Ele sabe quando precisamos de uma resposta. E eu quero agradecer muito a Deus pela vida da minha nora. Deus abençoe, minha amada. Vamos lá aprender? Água da rocha em Refidim. Não é de Meribá não, hein? É de Refidim. É a primeira vez. Água no deserto.
a fidelidade de Deus em Refidim, contexto histórico e bíblico. Depois que os israelitas saíram do Egito, liderados por Moisés, eles começaram uma jornada longa e desafiadora pelo deserto rumo à terra prometida, a qual é a que eles têm hoje, Israel. Em Êxodo, capítulo 17, eles acamparam em um lugar chamado Refidim. No entanto, logo enfrentaram um problema grave. Não havia água para beber. E isso gerou um momento de crise e murmuração. Pois é. Gerou um momento de crise e murmuração. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez, eu não sei, sinceramente. Eu espero que tenha sido. Mas eu também não vou ficar aqui tentando adivinhar, porque isso não é certo, é pecado. E eu creio que o Senhor me enviou a resposta porque Ele sondou meu coração. Hoje cedo eu fiz uma oração de menos de 3 minutos. Eu não costumo fazer isso. Eu tranquei a minha boca para não reclamar. Eu tô acho que eu tô trincando os dentes para que a língua não seja solta de forma alguma. É difícil, mas eu tô tentando, Jesus, exercer o domínio próprio. Eu tô, Senhor. Eu sei que Ele tá vendo isso. E creio que pelo fato de Ele ver que eu tô tentando, Ele me enviou a resposta. E foi muito bonito. Obrigada, Senhor. Então, olha como é importante, no momento de crise, nós não murmurarmos. Nós tentarmos de todas as formas que pudermos praticar o domínio próprio. É difícil demais, gente, porque as situações acontecem uma atrás da outra. Eu tô rindo porque é difícil, meu Deus, como é difícil. Mas eu agradeço muito a esse Deus que tem me ensinado, forjado em mim o caráter dele. E creio que vocês também passam por esses momentos, porque é assim a vida do ser humano que caminha com Cristo. Texto base, Êxodo capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Então todo o povo de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme o Senhor ordenava. Acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. A reclamação do povo e a pressão sobre Moisés. O povo começou a reclamar com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Eles murmuravam, duvidaram de Deus e até questionaram se Ele realmente estava com eles. Gente, veja, eu vou ler para vocês, não hoje, mas nós leremos daqui a um pouco a história deles saindo do Egito. E vocês sabiam, algumas pessoas sabem, porque já leram a Bíblia, vocês sabiam que de dia ia uma nuvem sobre eles e encobria o sol e fazia sombra. E de noite é muito frio no deserto, porque de dia faz um calor escaldante e de noite faz um frio quase abaixo de zero. Eu acho que é abaixo de zero. Então, era muito frio de noite e muito calor de dia. Então, o Senhor, essa nuvem não se apartava dali do povo, não. E era muita gente, era milhares de pessoas, sabe? E aquela nuvem pairava sobre todo o deserto em cima deles, trazendo refresco. E eu creio que Deus é tão poderoso e magnífico que mandava um ventinho para soprar sobre eles também, refrescando-os.
de noite ia uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo. Eu não sei se vocês já viram, mas sabe quando ele está com fogo num pau, um pedaço de pau, um tronco que está em pé? Então, é tipo assim, o tronco inteiro, mas aquela coluna de fogo. E no meio não tinha nada, era fogo, era coisa que vinha do céu. Como eles puderam duvidar e questionar se Deus estava com eles? Aí eu quero falar com você e comigo também. Como nós fazemos isso nos nossos dias maus? Como nós fazemos isso quando nos deparamos com situações que são difíceis demais e nós, com os nossos olhos limitados, não vemos saída? Verdadeiramente, algumas são tão impossíveis que só Deus mesmo. Porque nós olhamos e vemos e inclusive proclamamos só Deus. Porque não vejo uma forma de saída. Eles fizeram. Aí nós abrimos a boca para falar: nossa, como eles foram malvados, sendo que eu e você agimos do mesmo jeito. Quando estamos nos dias maus e não confiamos quando Deus fala: descansa, eu estou contigo. A gente olha ao nosso redor e não vê Deus ali, não vê uma coluna de fogo, não vê uma brisa, não vê uma sombra. Mas Ele está de diversas formas que nós não vemos porque somos limitados. Mas quando nós oramos e pedimos: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja o manifestar da Tua glória sobre a minha vida, em cada área da minha vida, pode ter certeza absoluta de que Ele abre e Ele mostra. Ele tem provido. Não é o que nós queremos. No momento, nós queremos mais, para fazer mais. Mas esse mais que nós queremos fazer não é o momento, no tempo de Deus para ser feito, porque quando for, Ele vai prover para que seja feito. Então, nós precisamos aprender a confiar e descansar nesse Deus que tudo provê e cuida nos mínimos detalhes para nós. Mas é difícil? Porque somos falhos e pecadores. Mas não é impossível. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos direciona, que nos fortalece, que nos renova, que nos capacita, que nos transforma, forjando em nós o caráter de Cristo, dando a nós a mente de Cristo, e os nossos pensamentos vão sendo transformados de pensamentos negativos, de pensamentos intrusivos, de pensamentos acelerados, de pensamentos de crise de pânico, de crise de ansiedade, de eu não consigo, eu não vou, eu não dá, eu não isso, eu não assim, e nós vamos sendo transformadas. Não, nós podemos, porque o Senhor me garantiu, está escrito na palavra dele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é comigo de dia e de noite, como guarda de Israel. Ele não pisca, ele não dorme, ele não descansa, ele me escuta, ele provê para mim. Eu vou descansar. Quando vem o desespero, se for necessário, grita. Mas se você conseguir controlar esse grito, ora, fala: Senhor, eu não estou aguentando. Sabe o que eu e você precisamos aprender? É que uma oração pode ser somente pouquíssimas palavras. Senhor, me ajuda. É uma oração. Outra: Senhor, me socorre. É uma outra oração.
Senhor, tem misericórdia de mim. É uma outra oração. Espírito Santo de Deus, eu não consigo falar, eu não consigo pensar, eu não consigo fazer nada. Ora por mim. Ele mais que depressa assim faz. Então, nós precisamos parar de murmurar, de duvidar, porque Deus está fazendo e precisamos parar de questionar a Ele se realmente vai acontecer, o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai fazer. O Senhor não está vendo que eu estou precisando exatamente para agora, mais precisamente para ontem? Se fosse assim, Ele já teria dado anteontem. Então, Ele provê tudo no tempo dele. Nós é que precisamos aprender a descansar, confiar e esperar no nosso Deus. Amém? Eles murmuraram, duvidaram de Deus e até questionaram se Ele realmente estava com eles. A pressão foi tanta que Moisés chegou a temer pela própria vida. Sim, Moisés ficou com medo deles fazerem alguma coisa com ele. Isso mostra que quando enfrentamos escassez, tendemos e fazemos isso, nós nos esquecemos. Esquecemos os milagres que Deus já fez. Eles tinham visto o mar se abrir, o maná descer do céu, mas agora estavam duvidando por causa da sede. É assim que nós fazemos. Mas quando Deus trabalha em nós, damos esta oportunidade. E quando nós falamos com o Senhor, Senhor, mostra-me, traga à minha memória tudo o que o Senhor já fez. Olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu fiz esta oração um dia e do céu foi como uma coluna de fogo descendo sobre mim e me viam a mente. Sabe quando nós temos pensamentos acelerados? São aqueles pensamentos, mãe, em que a gente não consegue fixar em um só. E aí a gente pensa numa coisa, daqui a pouco a gente pula para o outro pensamento, e daqui a pouco a gente está pensando em outra coisa, daqui a pouco a gente está pensando em outra coisa, e a nossa cabeça não para. Isso é pensamento acelerado. Eu tive um pensamento acelerado, pensamentos acelerados, mas foram de tudo o que Deus já fez na minha vida. De tudo quanto é tipo de livramento que Ele já me deu. Nesse dia eu chorei como criança, solucei como um bebê desmamado. E o Senhor falou para mim, chega. E eu falei, não, eu quero mais. E Ele falou, não, você não vai aguentar. E eu falei, eu fiz como Jó. Eu agarrei, eu me senti agarrando no Senhor, na barra da saia dele, da orla, das vestes dele. Falei, não, Senhor, eu quero mais, Senhor, pode mandar, eu quero mais. E ali eu falava com Ele com tanto fervor, com tanta alegria, e eu agradecia, e eu chorava, e eu percebia, e eu via o quanto Deus já tinha sido tão misericordioso e amoroso comigo, e quanto mais eu olhava e os pensamentos passavam, era como se fosse um filme, vai passando assim uma foto atrás da outra. Sabe, mãe, quando a gente pega um álbum de foto para folhear, a gente passa uma foto, passa outra foto, era exatamente isso. E vinha uma visão, outra, os pensamentos, e assim, meu Deus do céu, quantas vezes o Senhor já me livrou e quantas vezes eu deixei de agradecer a Ele. E eu estou aqui, meu Deus, reclamando, Senhor, tem misericórdia de mim. E nesse dia, Ele interrompeu, porque eu queria mais. E Ele falou, não, chega,
Você não vai aguentar, porque a glória, quando desce sobre nós, verdadeiramente é tão forte que nós não aguentamos. E o meu coração começou a acelerar de um jeito. Eu comecei a ficar sem fôlego, eu comecei a flutuar, eu quase subi. Eu queria mais. Lembra, mãe, quando a senhora queria ficar lá? Pois era a mesma coisa, eu queria ficar ali no meio dessa glória. E foi maravilhoso. Então, a resposta de Deus à necessidade, mesmo diante da murmuração, Deus responde com misericórdia. Ele ordena a Moisés, sim, ele faz isso. Olha como é que ele é misericordioso. Tem muitas vezes que nós murmuramos, reclamamos, e ele responde. Porque ele conhece o nosso secreto, ele sabe as nossas necessidades. E ele não é um Deus rancoroso. Não é. Vamos aqui em Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. Passe à frente do povo, leve contigo alguns dos anciãos de Israel, e leve na mão a vara com que feriste o rio Nilo. Eu estarei diante de você sobre a rocha, em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Aqui vemos a graça de Deus. Mesmo quando reclamamos, Ele continua provendo. Porque Ele sabe que somos falhos e pecadores. O milagre, água da rocha. Moisés obedeceu. Ele bateu na rocha e a água jorrou no meio do deserto. Ali, em um lugar seco, Deus demonstrou que onde não há recursos humanos, Ele ainda é fonte de provisão. Ele é a fonte de água viva. Esse milagre revela que Deus pode trazer vida onde só há sequidão. Ele transforma impossibilidades em milagres. O significado espiritual da rocha. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. É Cristo. Essa rocha é Cristo. Ou seja, Cristo é a rocha ferida por nós, da qual flui a água viva, o Espírito que nos dá vida e sustento espiritual. Aplicação para a vida cristã. Quantas vezes estamos como os israelitas, no deserto da dúvida, na escassez da fé, murmurando diante das lutas. Mas Deus nos convida a confiar nele, mesmo quando tudo parece seco. Ele é a fonte que nunca seca. Quando oramos, quando buscamos, Ele responde com provisão, não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. Lições práticas de Refidim. Deus permite desertos para revelar sua fidelidade. Às vezes Ele nos coloca no meio do deserto, do vale de ossos secos. Ele nos ordena que profetizemos diante do vale, no deserto. Muitas das vezes, quando o Senhor nos quer ensinar coisas, Ele nos leva ao deserto. Sim, e nos revela ali a sua fidelidade, a grandiosidade e magnitude do seu poder e glória. Mas Ele nos revela o que Ele precisa mudar em nós e que nós precisamos dar espaço. A falta de água foi usada por Deus para mostrar que Ele é a verdadeira fonte.
como Maria, que estava aos seus pés e dissestes. E Ele é a nossa verdadeira fonte. Mas não era esse louvor que eu pensava, não, era o outro que diz: eu encontrei o... Não, não é esse não. É o outro. É esse mesmo. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Não, não é. Tem um louvor. Ah, junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Ele é a nossa fonte de água viva. A murmuração nos afasta da confiança. Reclamamos quando esquecemos quem Deus é. A obediência abre caminho para o milagre. Moisés não discutiu, ele obedeceu. Cristo é a rocha que nos sustenta. A vida espiritual só é possível porque ele foi ferido por nós, transpassado pelos nossos pecados. Para refletir hoje, você está em algum tipo de refidim? Você está em algum tipo de deserto? Está se sentindo seco, sem respostas, cansado espiritualmente? Então, lembre-se, a mesma rocha que jorrou água no deserto está disponível hoje. Ore, clame, confie, espere. Deus ainda faz águas fluírem onde só há poeira e sede. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou e não mudará, porque Ele é imutável. Então, os mesmos milagres que Ele fez naquela época, Ele ainda pode fazer. Conclusão: a história de Refidim não é apenas sobre sede física, é sobre fé, sobre confiar mesmo quando não vemos saída. O Deus que trouxe água da rocha é o mesmo que traz refrigério à sua alma hoje. E assim Ele fez comigo. Então vamos orar em nome de Jesus? Repitam comigo. Senhor, mesmo quando tudo parece seco, Tu és a fonte inesgotável. Perdoa as vezes que murmurei. Aumenta minha fé e faz jorrar água viva em minha vida. Que eu não me esqueça de quem Tu és, mesmo nos desertos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Vamos para o nosso salmo diário? O nosso salmo diário é lindo. E olha por que Deus responde às nossas mesmo quando murmuramos. Olha isso. Salmo 139.
Deus onisciente e onipotente, porque Ele é onisciente e onipotente. Ele também é onipresente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com um ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Até amanhã. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e lhes conceda uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Amém?